Muitas pessoas olham para o mundo hoje e elas pensam assim: o anticristo já nasceu, ele tem nome e em breve vai se revelar. E um dos nomes mais citados é Jared Kushner, o genro de Donald Trump. Por quê? Porque ele teve um papel direto nos acordos de Abraão, negociações no Oriente Médio, e ele se relaciona muito bem com judeus e líderes árabes. E por causa desses e outros motivos, muitos pensam: esse é exatamente o tipo de homem que as profecias da Bíblia descrevem. Eu até já fiz um vídeo falando sobre ele e eu vou deixar aqui no final para você assistir. Mas você sabia que uma multidão de cristãos no mundo não acredita que o anticristo vai vir dos Estados Unidos? Na verdade, por muitos séculos, eles sempre acreditaram que ele viria da Europa. Só que agora vem um ponto muito sério. E se a Bíblia, na verdade, aponta para um outro lugar? E se em vez da América ou Europa, o anticristo vier do Oriente Médio? Pois é, hoje eu vou te revelar algo na palavra de Deus que provavelmente você nunca ouviu, e aí no final você tira suas conclusões, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior e todos os dias eu quero fazer uma oração por você, te ensinar a palavra de Deus de um jeito muito simples, então se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação. Então vamos lá. Para entender de onde o anticristo pode surgir, você precisa voltar cerca de 2.600 anos no tempo. Naquela época, o profeta Daniel estava exilado na Babilônia, quando Deus mostrou para ele uma sequência de impérios que dominariam o mundo: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Esses 4 impérios aparecem no capítulo 2 de Daniel como partes de uma estátua e no capítulo 7 como animais ferozes. E no meio dessas visões, Daniel vê surgir uma figura diferente de todas as outras. Um chifre pequeno que nasce entre os 10 chifres do 4º animal. Esse chifre tem olhos como de homem e uma boca que fala com arrogância. E esse seria a figura do anticristo. E a primeira pista sobre a origem dele está aqui. Ele nasce dentro do território do 4º animal, ou seja, dentro dos limites do antigo Império Romano. E foi nessa passagem que a maioria dos teólogos parou. Eles interpretaram Império Romano e concluíram: o anticristo vai ser europeu, provavelmente italiano, talvez ligado ao Vaticano. Essa foi a interpretação dominante durante séculos. Mas o problema é que Daniel não parou no capítulo 7, porque no capítulo 8 Deus mostra para Daniel uma visão ainda mais detalhada. Desta vez, o foco não é Roma, é a Grécia. A Bíblia diz que Daniel vê um bode que avança com força e derrota um carneiro. Esse bode é o Império Grego sob Alexandre o Grande. Mas quando Alexandre morre, o chifre dele se quebra em 4. Isso é exatamente o que aconteceu na história. Depois da morte de Alexandre, o Império Grego foi dividido em 4 generais, 4 reinos. Daniel diz que de um desses 4 reinos vai surgir um líder pequeno no começo, mas que vai crescer e avançar em direção ao sul, ao leste, e à terra gloriosa que é Israel. Sul é Egito, leste é a Pérsia, e a terra gloriosa é Israel. Se esse líder cresce em direção a esses 3 lugares, ele obrigatoriamente parte de um ponto que fica ao norte de Israel e ao oeste da Pérsia. E quando você olha no mapa, isso é exatamente a região da Síria, da Turquia e do Iraque. É o território de um antigo reino que surgiu dali, chamado Império Seleucida, um dos 4 pedaços do Império Grego. E foi exatamente dessa região que surgiu um homem que a Bíblia mostra como o exemplo mais claro do tipo de pessoa que o anticristo será: Antíoco Epifânio. Ele foi um rei que governou cerca de 200 anos antes de Jesus e fez coisas que batem perfeitamente com o que Daniel tinha profetizado. Ele invadiu Jerusalém, profanou o templo, colocou uma imagem de um deus pagão no lugar santo, proibiu o povo de adorar a Deus e perseguiu os judeus com uma crueldade que poucos governantes antigos tiveram. Se Deus usou Antíoco Epifânio como o exemplo do anticristo verdadeiro, faz sentido que o anticristo venha da mesma região. E Daniel confirma isso de novo no capítulo 11. Esse é um dos capítulos mais detalhados de todas as profecias da Bíblia. Ele descreve uma disputa entre 2 reis, o rei do sul, que aponta para o Egito, e o rei do norte, que representa a Síria e as regiões ao norte de Israel. E no final do capítulo, ele passa então a descrever um rei que faz coisas que nenhum outro rei histórico fez. Esse rei se exalta acima de Deus. Ele fala blasfêmias contra o Deus dos deuses. Ele prospera até que chegue o tempo do juízo de Deus.
E aqui muitos entendem que já não se trata mais de Antíoco, mas de algo maior, o Anticristo. E ele é chamado de Rei do Norte, porque na Bíblia significa alguém que vem do norte de Israel, Oriente Médio. E não é só Daniel que sugere a mesma direção. Em Isaías, no capítulo 10, chama essa mesma figura de o Assírio. Miqueias, capítulo 5, também faz referência a ele como o Assírio. E para você que não sabe, a Assíria ficava onde hoje é o norte do Iraque, parte da Síria e parte da Turquia. E de novo, o Oriente Médio. Agora olha como tudo se conecta. Daniel 7 diz que ele surge do território romano. Daniel 8 diz que ele surge de um dos 4 pedaços do Império Grego. Daniel 11 chama ele de Rei do Norte. Isaías e Miqueias chamam ele de o Assírio. Parece contraditório, não é? Mas na verdade não é. Porque existe uma região que faz parte de todos esses impérios ao mesmo tempo. Para você entender, o Império Romano, no seu auge, se estendia até o Oriente Médio. O Império Grego nasceu na Grécia, mas seus 4 pedaços dominaram a Síria, o Egito, a Turquia e a Pérsia. E a Síria ficava exatamente nessa mesma área. E o lugar onde todos esses impérios se encontram não é Roma, é o Oriente Médio. E tem mais uma coisa que quase ninguém percebe. Em Apocalipse capítulo 13, João descreve a besta que sobe do mar. E ele diz que essa besta tem o corpo de leopardo, pés de urso e boca de leão. Em Daniel, o leopardo é a Grécia, o urso é a Pérsia, o leão é a Babilônia. Ou seja, João está dizendo que o império do Anticristo vai misturar marcas de 3 impérios antigos. E esses 3 impérios são todos do Oriente Médio. Nenhum deles nasce na Europa. E existe ainda um detalhe muito curioso que vem de dentro de Israel. Em Apocalipse capítulo 7, quando João lista os 144 mil selados das 12 tribos, uma tribo desaparece da lista, a tribo de Dan. Simplesmente ela não está lá. E os primeiros líderes da igreja, como Irineu e Hipólito, que aprenderam diretamente dos apóstolos, diziam que Dan foi excluída porque o anticristo viria dessa tribo. Eles se baseavam na profecia de Jacó em Gênesis capítulo 49, onde Jacó diz que Dan seria como uma serpente junto ao caminho, uma víbora que morde os calcanhares do cavalo. Essa tribo desapareceu dos registros depois do exílio assírio há quase 3.000 anos, e até hoje é considerada uma das tribos perdidas de Israel. Eu não estou te dizendo que essa é a interpretação definitiva, tá bom? Existem teólogos muito sérios que discordam, muitos ainda defendem a origem europeia, e é possível que o anticristo combine várias dessas profecias de formas que a gente ainda não consegue enxergar completamente. Assim como Jesus, na sua primeira vinda, cumpriu profecias que pareciam contraditórias entre si. Ele era de Belém, mas era chamado de Nazareno. Veio do Egito, mas era da tribo de Judá. E tudo se encaixou de um jeito que ninguém esperava. E com o anticristo provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Mas o que eu quero que você entenda é isso. A Bíblia é muito mais clara do que muita gente prega por aí. Não é uma coisa solta, sem rumo, ela dá detalhes, mostra lugares, padrões da história e até exemplos reais que ajudam a gente a entender o que está chegando. Agora, independente de onde ele vem, tem uma coisa sobre o anticristo que é muito mais perigosa do que a origem dele. E é isso que todo cristão precisa levar a sério. A Bíblia diz que ele não vai chegar como um vilão, ele vai chegar como uma solução. Daniel diz que ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Ele vai resolver um conflito que nenhum líder do mundo conseguiu resolver. E por 3 anos e meio vai parecer a melhor coisa que já aconteceu com a humanidade. Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica, dizendo que a vinda dele vai ser acompanhada de sinais, de prodígios, de maravilhas. E que muitos vão acreditar nele não porque são burros, mas porque rejeitaram a verdade primeiro. O anticristo não vai enganar quem está buscando a verdade, mas sim quem já decidiu viver sem ela, entendeu? E essa é a parte que mais me incomoda, porque quando você olha para o mundo hoje, o que você vê? Pessoas cansadas, preocupadas, desesperadas por alguém que resolva tudo, que traga estabilidade econômica, que acabe com as guerras, que prometa segurança. E quando esse alguém aparecer, a maioria vai abraçar sem questionar. Porque o mundo vai estar tão quebrado que qualquer promessa de paz vai parecer boa demais para recusar. Mas depois de 3 anos e meio, Daniel diz que ele vai quebrar o acordo. Ele vai entrar no templo reconstruído em Jerusalém, vai parar os sacrifícios,
vai colocar a si mesmo no lugar de Deus. E a partir dali começa o período mais terrível que a humanidade já enfrentou. Perseguição, controle total, marca na mão ou na testa para comprar e vender, e quem não aceitar irá morrer. E é exatamente aqui que muitos ficam tristes, desanimados, porque parece que o mal vai vencer, não é verdade? Parece que já não terá mais saída, mas a Bíblia, irmãos, é muito clara sobre o final. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus vai destruir o anticristo com o sopro de sua boca e com o esplendor da sua vinda. Apocalipse diz que ele e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e que Cristo vai reinar para sempre. E esse é o ponto que você e eu precisamos guardar. O anticristo tem prazo de validade, mas Cristo não tem. O anticristo vai parecer alguém invencível durante 7 anos, mas Cristo é invencível desde a eternidade. O anticristo vai enganar milhões com sinais falsos, mas Cristo já provou quem ele é com a sua ressurreição. Amém? Então, quando você ouvir sobre o anticristo, sobre fim dos tempos, sobre profecias bíblicas, não deixe o medo tomar conta. Em vez disso, deixe a palavra te informar, te preparar e te posicionar. Porque Jesus em breve voltará e Ele espera que você esteja com seu coração voltado para Ele. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. E eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela. Escolha um deles para você ser edificado. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.